Era uma vez em uma pequena cidade universitária onde viviam dois vizinhos muito diferentes. Do lado esquerdo da rua morava Dr. Marcos, um neurocientista brilhante que havia dedicado sua vida inteira ao estudo do cérebro humano. Ele tinha diplomas nas paredes, prêmios em sua estante e uma reputação impecável no mundo acadêmico. Mas havia algo que o incomodava profundamente. Apesar de todo o seu conhecimento científico sobre como o cérebro funciona, ele se sentia constantemente ansioso, preocupado e insatisfeito com a vida. Do outro lado da rua vivia Dona Helena, uma senhora de 75 anos que nunca havia pisado em uma universidade. Ela trabalhava como jardineira, cuidando das plantas e flores da vizinhança. Suas mãos eram calejadas pelo trabalho. Sua casa era simples, mas havia algo nela que chamava a atenção de todos. Dona Helena irradiava uma paz e uma alegria que pareciam impossíveis de explicar. Enquanto o Dr. Marcos acordava todas as manhãs com uma sensação de peso no peito, preocupado com suas pesquisas, seus prazos e suas responsabilidades, Dona Helena acordava cantarolando, regando suas plantas e cumprimentando cada vizinho com um sorriso genuíno que iluminava o dia de qualquer pessoa. Durante meses, Dr. Marcos observava Dona Helena de sua janela. Ele não conseguia entender como uma pessoa com tão poucos recursos materiais e sem educação formal podia ser tão feliz, enquanto ele, com todo o seu conhecimento e sucesso profissional, vivia em constante turbulência emocional. A curiosidade científica dele foi despertada. Como alguém que dedicava sua vida a entender os mistérios da mente humana, ele precisava descobrir o segredo por trás da felicidade inexplicável de sua vizinha. Um dia, depois de uma semana particularmente difícil no laboratório, onde seus experimentos não estavam dando os resultados esperados e ele se sentia completamente esgotado. Mentalmente, Dr. Marcos decidiu atravessar a rua. Ele encontrou Dona Helena no jardim, cuidando de suas rosas com a mesma dedicação amorosa de sempre. Ela o recebeu com aquele sorriso caloroso que se tornou sua marca registrada e disse: "Doutor, que bom vê-lo por aqui. Quer um café? Acabei de fazer." Eles se sentaram na varanda simples, cercados pelo perfume das flores, e Dr. Marcos, tentando manter sua postura científica, perguntou: "Dona Helena, posso fazer uma pergunta um pouco pessoal? Eu a observo há meses e não consigo entender como a senhora consegue ser tão feliz e tranquila o tempo todo. Qual é o seu segredo?" Dona Helena riu suavemente, daquele jeito que pessoas verdadeiramente sábias riem quando percebem que a resposta para uma pergunta complexa é mais simples do que parece. "Doutor", ela disse, "o senhor estuda o cérebro, não é? Então deve saber que nossos pensamentos têm poder." Dr. Marcos assentiu, intrigado. "Claro, sabemos que os pensamentos geram impulsos elétricos, ativam neurotransmissores, influenciam hormônios." Dona Helena o interrompeu gentilmente. "Exato. Mas o senhor aplica esse conhecimento na sua própria vida?" A pergunta pegou o Dr. Marcos de surpresa. Ele nunca havia pensado nisso dessa forma. "Deixe-me contar uma história", continuou Dona Helena, "que minha avó me contou quando eu era criança e que mudou completamente a forma como eu vejo a vida." Dr. Marcos se inclinou para a frente, sua mente científica completamente focada no que ela estava prestes a revelar. "Havia dois irmãos gêmeos", começou Dona Helena, "que nasceram na mesma família, cresceram na mesma casa, tiveram as mesmas oportunidades, mas suas vidas tomaram caminhos completamente diferentes. O primeiro irmão acordava todas as manhãs pensando: que dia terrível me espera. Certamente algo ruim vai acontecer. As pessoas vão me decepcionar. Nada vai dar certo." E sabe o que acontecia, doutor? Exatamente isso.
Ele encontrava problemas em todos os lugares. As pessoas pareciam evitá-lo. As oportunidades passavam despercebidas por ele. O segundo irmão acordava pensando: que dia maravilhoso me espera. Vou encontrar algo bom hoje. As pessoas vão me surpreender positivamente. Algo interessante vai acontecer. E adivinha? A vida dele era cheia de descobertas, amizades verdadeiras e oportunidades incríveis. Dr. Marcos franziu a testa, sua mente analítica processando a informação. Mas, Dona Helena, isso parece muito simplista. Certamente há fatores externos que não podemos controlar. Ela sorriu novamente. Claro que há, doutor. Mas a diferença não estava no que acontecia com eles, mas em como eles interpretavam e reagiam ao que acontecia. Nesse momento, algo clicou na mente de Dr. Marcos. Ele lembrou de suas próprias pesquisas sobre neuroplasticidade, sobre como o cérebro se reorganiza baseado em padrões de pensamento repetitivos. Ele pensou nos estudos sobre o sistema reticular ativador, que filtra informações baseado no que consideramos importante. Recordou as pesquisas sobre como pensamentos positivos liberam serotonina e dopamina, enquanto pensamentos negativos aumentam o cortisol e a adrenalina. Meu Deus, ele murmurou. A ciência comprova exatamente isso. Dona Helena assentiu. A diferença, doutor, é que eu aprendi isso através da experiência e da sabedoria passada de geração em geração, enquanto o senhor aprendeu através de estudos e experimentos. Mas chegamos à mesma conclusão. Nossos pensamentos literalmente criam nossa realidade. Dr. Marcos ficou em silêncio por alguns minutos, processando essa revelação. Toda a sua educação científica estava confirmando o que essa senhora simples havia descoberto através da vida. Mas como eu aplico isso na prática? Perguntou Dr. Marcos, genuinamente curioso. É simples, respondeu Dona Helena. Toda manhã, antes mesmo de sair da cama, eu escolho 3 pensamentos positivos sobre o dia que está começando. Pode ser algo pequeno, como vou saborear meu café da manhã, ou algo maior como encontrar uma solução para aquele problema. Durante o dia, quando um pensamento negativo aparece, e eles sempre aparecem, eu não luto contra ele. Eu simplesmente o reconheço e escolho substituí-lo por um pensamento mais útil. Dr. Marcos estava fascinado. E isso realmente funciona? Dona Helena riu. Doutor, o senhor está vendo os resultados. Eu tenho 75 anos, perdi meu marido há 10 anos, não tenho muito dinheiro, mas acordo todos os dias grata por estar viva. Naquela noite, Dr. Marcos voltou para casa com uma perspectiva completamente diferente. Pela primeira vez em anos, ele decidiu aplicar em sua própria vida o que havia aprendido em décadas de pesquisa científica. Na manhã seguinte, antes de se levantar, ele escolheu 3 pensamentos positivos. Vou fazer uma descoberta interessante hoje. Vou ter uma conversa significativa com alguém e vou encontrar motivos para me sentir grato. No início, parecia forçado, artificial. Sua mente estava acostumada a começar o dia com preocupações e ansiedades. Mas ele persistiu, tratando isso como um experimento científico consigo mesmo. Durante a primeira semana, Dr. Marcos notou pequenas mudanças. Ele começou a perceber coisas que antes passavam despercebidas. O sorriso da recepcionista do laboratório, o sabor do seu café matinal, a satisfação de resolver um problema complexo. Na segunda semana, algo mais significativo aconteceu. Um colega que ele sempre considerou arrogante se aproximou dele com uma proposta de colaboração em uma pesquisa inovadora. Engraçado, pensou Dr. Marcos. Ele sempre foi assim de colaborativo, ou eu que nunca prestei atenção. No final do primeiro mês, a transformação era inegável. Dr. Marcos não apenas se sentia mais feliz e tranquilo,
mas sua produtividade no trabalho havia aumentado significativamente. Suas relações interpessoais melhoraram drasticamente. Ele estava dormindo melhor, se alimentando com mais consciência e encontrando prazer em atividades simples que antes ignorava completamente. Mais importante ainda, ele havia feito uma descoberta científica importante em sua pesquisa, algo que havia buscado por anos sem sucesso. Intrigado com sua própria transformação, Dr. Marcus decidiu documentar cientificamente o que estava acontecendo. Ele começou a medir seus níveis de cortisol, serotonina e dopamina. Os resultados eram impressionantes. Seus marcadores de estresse haviam diminuído drasticamente, enquanto seus hormônios da felicidade estavam em níveis ótimos. Ele também notou melhorias em sua pressão arterial, qualidade do sono e até mesmo em sua função imunológica. Empolgado com os resultados, Dr. Marcus decidiu compartilhar sua descoberta com Dona Helena. Ele atravessou a rua com um relatório detalhado de todas as mudanças fisiológicas e psicológicas que havia experimentado. Dona Helena ouviu pacientemente enquanto ele explicava gráficos, números e terminologias científicas complexas. Quando ele terminou, ela sorriu e disse: "Que maravilhoso, doutor! O senhor provou cientificamente o que minha avó já sabia. Quando mudamos nossos pensamentos, mudamos nossa vida." Dr. Marcus riu, percebendo a ironia da situação. Ele havia usado toda a sua expertise científica para comprovar uma sabedoria milenar que uma senhora simples aplicava naturalmente todos os dias. "Sabe o que é mais interessante?", disse Dr. Marcus. "Agora eu entendo que a ciência e a sabedoria antiga não são opostas. Elas se complementam perfeitamente. A ciência explica o como e a sabedoria tradicional ensina o porquê e o para quê." Inspirado por essa descoberta, Dr. Marcus decidiu escrever um artigo científico sobre sua experiência, combinando dados neurológicos com práticas de pensamento positivo. O artigo foi publicado em uma revista científica prestigiosa e causou um grande impacto na comunidade acadêmica. Mas mais importante que o reconhecimento profissional foi a transformação pessoal que ele havia experimentado. Meses depois, Dr. Marcus e Dona Helena se tornaram grandes amigos. Eles se encontravam regularmente para tomar café e trocar ideias sobre a vida. Ele havia aprendido que o conhecimento sem aplicação prática é apenas informação, enquanto a sabedoria sem base científica pode ser vista como superstição. Juntos, eles representavam a união perfeita entre ciência e sabedoria, entre conhecimento acadêmico e experiência de vida. A história de Dr. Marcus se espalhou pela universidade e logo outros professores e estudantes começaram a procurá-lo para entender como aplicar princípios científicos de neuroplasticidade e psicologia positiva em suas próprias vidas. O que começou como uma curiosidade científica se transformou em uma revolução pessoal que impactou não apenas a vida de Dr. Marcus, mas de todos ao seu redor. Ele havia descoberto que pensar positivo não é apenas uma filosofia de vida ou uma crença espiritual, mas uma prática baseada em evidências científicas sólidas que pode literalmente rewiring nosso cérebro para a felicidade, o sucesso e a realização pessoal. A lição mais poderosa que Dr. Marcus aprendeu foi que às vezes as respostas mais profundas para nossas perguntas mais complexas podem ser encontradas na simplicidade da sabedoria cotidiana, validada e potencializada pelo rigor da ciência moderna. Hoje, sempre que alguém pergunta a Dr. Marcus sobre o segredo de sua transformação, ele responde: "A ciência provou o que nossos avós sempre souberam. Nossos pensamentos têm o poder de criar nossa realidade. A diferença é que agora sabemos exatamente como e por que isso funciona." E você?
Já parou para pensar em como seus pensamentos estão moldando sua realidade neste exato momento? Que tal começar amanhã escolhendo 3 pensamentos positivos antes mesmo de sair da cama? Conte nos comentários qual vai ser seu primeiro pensamento positivo do dia e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que unem ciência e sabedoria para transformar vidas. Se esta história tocou seu coração e fez você refletir sobre o poder dos seus próprios pensamentos, deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir como a ciência comprova que pensar positivo realmente funciona.